Olá, me chamo Rosilene e eu vou ensinar vocês a fazerem esta landing page. O vídeo será dividido em partes para não ficar muito cansativo e também facilita de vocês encontrarem a seção que vocês desejam rever ou continuar de onde parou. Bom, vamos começar. Eu já tenho uma pasta com a imagem que eu vou utilizar e criar um documento que eu vou chamar de index.html para indicar que se trata da parte inicial do site. Como o primeiro componente é o menu, nós vamos, claro, começar pelo menu. A primeira coisa que eu vou escrever é a tag doctype. Ela sempre deve estar na primeira linha do documento. A função dela é indicar para o navegador qual a versão do HTML que está sendo utilizado. Todos os elementos ficam dentro da tag HTML e vamos indicar com a palavra reservada lang que nosso site está em português brasileiro. Aqui na tag head, nós colocamos algumas informações importantes para o navegador, como a tag meta charset, que indica o formato de codificação do texto escrito no site. A gente vai utilizar o UTF-8, assim o navegador vai entender os acentos e tudo mais. A meta tag keyword é sobre as palavras-chave do site. Meta description, como a própria palavra já diz, é onde você vai descrever o seu site. Meta author é onde você diz quem é o autor do site. E title é o título do site que vai ser exibido na aba do navegador. Existem outras, mas hoje vamos utilizar essas que são as mais comuns. A outra tag, a link, que nesse caso usaremos para chamar o arquivo CSS, mas como ele ainda não foi criado, vamos adicioná-lo depois. As tags têm nomes intuitivos, por exemplo, body, que é o corpo do site, no qual ficam os elementos visíveis como o header, que é o cabeçalho. Aqui colocaremos o nosso menu junto com a nossa logo. Eu vou simplesmente usar o texto para logo dentro de uma tag H3, que fica um tamanho bom para esse texto. Dentro da tag nav, colocaremos nosso menu. A tag A indica link, ou seja, tudo que colocarmos dentro dela ficará linkável. Em href, colocamos o endereço que o navegador deve nos redirecionar quando clicarmos ali. Por enquanto, nós não temos nenhum endereço para o navegador nos redirecionar, então vamos colocar um sequilha, e isso indica para o navegador que isso ainda vai ter um link, mas por enquanto ele não existe, ok? E não dá nenhum problema. Em cada uma dessas tags do link, eu vou colocar o nome de cada seção. Na última opção do menu, contato, eu vou colocar um ID, ou seja, um identificador exclusivo para ele, para que possamos alterar a cor individualmente. Pronto, a parte HTML está pronta. Agora vamos para o CSS. Vamos criar uma nova pasta chamada CSS e colocar o nosso arquivo index.css dentro dela. A gente costuma colocar o mesmo nome para ficar organizado e a associação ser fácil. Você já sabe que aquele CSS pertence àquela página HTML. Bom, inicialmente nós vamos tirar toda a margem e todo o paging de todos os elementos do site, porque por padrão o navegador ele dá uma margem e um page. Vamos adicionar algumas características ao body, como font family e background color. E antes de dar cor ao background, vamos definir todas as variáveis de cores em um único lugar. Fica mais fácil de organizar o site, de alterá-lo depois também. A gente usa esse root e define todas as variáveis de cores que o nosso site terá. Então, a gente define como primary color, second color, e assim vai indo. Cor do link e tudo mais. Você pode dar o nome que você quiser, certo? Fica a seu critério. Aqui eu utilizei dessa maneira porque acho que fica melhor de identificar. Para determinar uma variável, você tem que colocar 2 traços e o nome da variável que você deseja, como você deseja chamar a variável, né? Se você não colocar esses 2 traços, não vai funcionar, certo? Você precisa
colocar os dois traços antes do nome da variável. Isso indica para o arquivo que você está falando sobre uma variável, ok? Para chamar a variável, você coloca a palavra reservada var, abre parênteses e chama a variável, né? Dois traços, e aqui no caso dois traços, primary color. Quando você coloca barra, asterisco barra, você indica para o CSS que você vai fazer um comentário. Eu gosto de separar seções indicando, através de um comentário, qual é a seção que eu estou naquele momento. Então, no caso aqui, eu vou dizer que iniciou o header. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Isso não tem nenhuma regra. E você pode fazer dessa maneira ou não. Você pode colocar o comentário ou não. Eu coloco porque eu acho que fica mais fácil de identificar qual é a seção que eu estou mexendo, vamos dizer assim, que eu estou editando. Dentro de header, temos dois elementos, a logo e o menu. Então, tudo que for colocado aqui vai gerar efeito nesses dois elementos. Vamos definir o paging top bottom como 16 pixels e left right de 5%. Eu utilizei porcentagem em left e right por causa da responsividade, e mesmo que a gente não vá falar sobre isso neste vídeo, eu coloquei mesmo assim. Nessas questões de largura, eu sempre uso porcentagem. Display Flex indica que nós podemos organizar de forma mais fácil nosso componente. Por padrão, o Display Flex tem direção de linha, ou seja, os elementos estarão dispostos um do lado do outro. Eu vou escrever aqui por motivos didáticos, mas essa já é a definição por padrão. Justify Content é como os elementos estarão justificados dentro do componente. Qual a distância que terá um do outro? Nesse caso, quero cada um em uma extremidade. Align Items é como eles ficarão alinhados horizontalmente. Quero que eles estejam centralizados. Border Bottom com 1 pixel de largura, sólido, e vamos adicionar uma cor. Bom, vamos ver como é que está ficando o site. Não mudou nada, né? Não mudou nada porque a gente não adicionou o CSS na nossa página HTML. Então, vamos fazer isso agora. Então, a gente coloca link, hell, style sheet, que é para dizer o tipo, e a gente dá o endereço com href, que é CSS, a nossa pasta, né? Barra index.css, que é o nome do nosso arquivo. Então, vamos ver como ficou. Pronto. Agora sim, adicionou o estilo à página. Para a nave, vamos adicionar um paging de 24 pixels no topo, no top, bottom e 0 pixels em left e right. Para o link, nós vamos definir um paging de 24 pixels. Vamos dar um tamanho de fonte de 16 pixels, um peso de 400, e a gente vai tirar aquela decoração que já vem por padrão, então Text Decoration None, certo? E vamos dar uma cor a esse link. E é assim que está ficando o site. Agora nós vamos definir com essa palavra reservada hover, que indica que o mouse está passando por cima do link. Então, quando o mouse estiver passando por cima do link, nós vamos definir uma nova cor para o texto e um novo background. E é assim que fica o site depois dessa atualização. Então, você pode definir a cor que você quiser para o seu link, tudo bem? Você pode agora alterá-lo como você quiser. Aquela decoração padrão já não tem mais. Agora nós vamos alterar apenas o link contato. Lembra que a gente colocou um ID exclusivo para ele? Então agora a gente vai adicionar uma cor para ele, para ficar diferente dos outros links. E para isso eu vou colocar a cor de texto, text color, nos outros links e chamar só o contato de link color, ok? Então ficou assim. Agora, quando o mouse estiver sobre o link contato, nós precisamos que essa cor seja alterada,
né? Tá tudo azul. Então, a gente vai colocar branco, ok? Então, quando for contato hover, a cor é branca. E pronto, tá aqui. Esse é o nosso menu. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você e até a parte 2.